Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, na festa dos apóstolos mártires São Simão e São Judas, renovemos com alegria e entusiasmo nosso ardor apostólico. Então, nós possamos participar dessa liturgia com esperança e celebrar imbuídos da mesma fé que impulsionou os primeiros apóstolos de Jesus. Então, a primeira leitura está em Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que todos nós somos unidos por Deus mediante a cruz de Cristo, vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e o próprio Jesus como pedra principal. Então, que nós realmente possamos permanecer unidos, em Deus e unidos também, como irmãos, tá certo? Que a gente sempre possa fazer o bem uns aos outros, uns para os outros. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 19. Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 19. E aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo, e toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então, no Evangelho, Jesus subiu a montanha para rezar, passou a noite em oração. Sempre no Evangelho de Lucas, antes de momentos importantes, nós nos encontramos com Jesus em oração ao Pai. No dia seguinte, entre os discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Os discípulos são os que seguem e aprendem do Mestre. Os apóstolos são missionários enviados pelo Mestre para difundir seus ensinamentos. Por isso, Jesus escolheu apóstolos entre os seus discípulos. Então, interessante que, imediatamente depois que Jesus escolheu os 12, entre eles Simão Zelota e Judas de Tiago, Jesus desceu da montanha e continuou sua obra de pregação e cura. Os apóstolos deverão futuramente continuar a missão de Jesus. Então, a missão apostólica consiste em anunciar a pessoa de Jesus, a salvação por ele ofertada na cruz, e também seus ensinamentos e um modo de vida coerente com o seu evangelho. Então, na festa de São Simão e São Judas, que nós possamos rezar ao Pai como Jesus, para que, pela intercessão dos santos apóstolos mártires, vivamos com fervor o nosso apostolado, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.